Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Convidava-vos a pôr a jarra com água e alguns copos sobre a mesa e também interiorizar que vamos falar de Jesus, falar dos seus ensinamentos, falar da sua boa nova. Então, bem-vindos, vamos cantar uma canção. Página 33. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalma a dor, todos sentirão, sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é só feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te a luzeiro, vais para onde for. A vinda de Jesus, o Evangelho no lar, é sol feixe de luz, é raio de luar, cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Aqui nos reunimos, Senhor, sempre em Teu nome, tentando conjugar a aproximação destes irmãos que nas diferentes famílias escutam a Tua voz. Queremos de novo, Senhor, pedir o Teu auxílio, a Tua proteção, pelos mensageiros sublimes que vêm ao nosso encontro, que saibamos todos comungar destes momentos e, ao relembrar a doutrina que nos deixaste, a continuemos a colocar nas nossas vidas. Sê conosco sempre, Senhor, e ampara-nos sobretudo nesta noite. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Mesmo falando todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade,
não serei senão como o bronze que soa e o símbolo que retine. E se tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, se tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas rejubila-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora permanecem estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios. São Paulo, de tal modo, compreendeu esta grande verdade que disse: quando eu tiver a linguagem dos anjos, quando tiver o dom de profecia, que penetre todos os mistérios, quando tiver toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, porque é independente de toda a crença particular. Vai mais além, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. É um texto do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, números 6 e 7. O texto de hoje tem como título Caridade, Caridade, do livro Depois Vem e Segue-me, da nossa mentora espiritual Maria Teresa Magalhães e psicografado por Arnaldo Costeira. Num dos primeiros trabalhos mediúnicos no âmbito da nossa associação, ainda na fase de ocupação provisória de um sótão do nosso benemérito José Ferreira, compareceu uma entidade que, pelo diálogo empreendido, era manifestamente materialista e tinha sido uma das figuras da pediatria local, conhecido pela sua devoção ao marxismo-leninismo. O diálogo corria em torno da vida e da morte e da sua convicção política que mantinha, nada existia para além da morte e que, ocorrida esta, tudo era o nada. Estava a ser muito difícil fazer compreender o materialista tão convicto, até que de repente ele mudou de assunto e questionou: mas o que é que estão aqui a fazer estas crianças? Afinal, o que é que se passa? Pois, caro médico, certamente que chegaram para ajudar a encontrar a verdade. Não era o senhor que tanto gostava das crianças? Afinal, há quanto tempo não tinha relação com elas? Por que razão deixou de atendê-las e aos seus pais? Por que razão ainda não tinha pensado nisso? Espera aí, elas estão a dizer que já morreram e que não estão nos seus corpos físicos? Mas será que estive este tempo todo enganado? Sabe, amigo, nós estávamos a tentar mostrar-lhe que a vida continua depois da morte do corpo. Este sim, que morre de facto. Mas que raio, como é que foi preciso virem as crianças que eu adorava, confesso, mostrar-me o que eu nunca quis aceitar, nem me interessava sequer analisar? Tenho que confessar que aprendi hoje muito. A vida continua. Estou a ver ali o meu corpo exangue, sem vida, a seguir o meu funeral. Desculpa a minha teimosia e agradeço-lhes esta luz que puseram no meu caminho. Vou pensar o que devo fazer no futuro. E lá seguiu este irmão. A caridade também assume esta faceta espiritual, pois que sem ela, mesclada pelo amor sincero, é capaz de mitigar a sede de justiça, abrir os caminhos da salvação, tirar da ignorância e da incredulidade estas almas de boa vontade. Por isso,
A importância do conhecimento para que a caridade espiritual possa ser praticada por todos aqueles que abraçaram o Consolador e possam melhor desempenhar as suas missões, que cada um precisa de procurar encontrar rapidamente. Assim nos falou Jesus. Esta leitura do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, complementada com a mensagem do livro Depois Vem e Segue-me, fala realmente na extensão, fala na expansão do conhecimento, da significação que tem a caridade da visão espírita. Da visão espírita, e não aquela caridade da esmola que é da lição materialista. Muita gente fala, com certeza, mas com algum desdém, com algum despropósito, a propósito, exatamente, daquilo que é a significação verdadeira da caridade. Reparemos que a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é baseada, de facto, nessa lição extraordinária de São Paulo. Se eu não tiver caridade, nada sou. Porque a caridade pressupõe não o esmolar, não o dar de comer. A caridade é um sentimento autónomo, íntegro, que as pessoas têm em si mesmo, no seu íntimo, e não que têm como lição de filosofia ou como lição do ensino, de instrução pública. A caridade é alguma coisa que se sente, que se vive, e não propriamente uma coisa que se mostra ou que se pretende mostrar. E se nós repararmos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o espelho dos 4 Evangelhos, nós vamos encontrar aí alusão a várias características, a várias condições da vida espiritual das pessoas, sejam elas no seu corpo físico ou estejam elas fora do seu corpo físico, sejam elas encarnadas ou sejam elas desencarnadas. Porque, de facto, também como desencarnadas se pode praticar a caridade. Ou como desencarnadas, como vimos nesta descrição do nosso irmão médico, irmão que era médico pediatra, nós vemos que, de facto, ela pode estar ao alcance de qualquer um de nós ou qualquer um dos seres humanos comungarem de que ideia comungarem. Ideias materialistas ou ideias espiritualistas. Nós já o dissemos muitas vezes que aquele que faz a caridade e que é materialista, que não acredita em nada para além da morte, fala com muito mais resultados para si próprio do que aqueles que acreditam em Deus, que acreditam na alma, que acreditam na vida para além da morte, porque esses fazemos-la muitas vezes com segundas intenções. Eu vou fazer isto porque Deus me recompensará. Mas falo sem qualquer interesse, qualquer intuito de ganhar alguma coisa para si próprio, porque, ao fim e ao cabo, morre o bicho, morre a peçonha, como costuma dizer, ou como costumam alguns dizer, e afinal não é verdade. Quer dizer, fazem a caridade não acreditando que isso possa ter alguns reflexos no futuro, na sua vida futura, que não acreditam, que não creem. E, portanto, tem muito mais valor esse amor em movimento dado por pessoas materialistas do que dado por pessoas que são espiritualistas e até mesmo que são espíritas, porque nós conhecemos a vida futura, nós acreditamos na vida futura e, naturalmente, acreditamos que se nos aperfeiçoarmos, se melhorarmos a nossa conduta, o nosso comportamento, se melhorarmos o nosso estado na vida, fazendo a caridade, que só pode ser com amor, nós estaremos pura e simplesmente a aperfeiçoarmos. Mas os espíritas têm esse conhecimento que não é com essa finalidade de ganharem alguma coisa que a fazem, mas na necessidade de o serem, não de estarem, de serem, de viverem, de sentirem uma vida espiritual na matéria e que é, digamos assim, a sua própria obrigação. Pôr em marcha, pôr em andamento, pôr em prática na sua vida os ensinamentos que Jesus nos deixou. É claro que o caso, por exemplo, de São Paulo, ou o caso de muitos outros espíritos que vaguearam na Terra para fazer o bem aos outros e, naturalmente, sabendo, como sabemos, que o nosso aprimoramento funcionará em nosso benefício, mas é uma obrigação nossa de crença, de adesão à fé, e que temos que dar disso exemplo, temos que dar disso testemunho, porque não é só falar e depois não fazer, não é só dizer e depois não fazer,
É falar, dizer, em primeira instância, mas fazê-lo. Não mandar que os outros façam, como muita gente pensa que olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. A maior, digamos assim, a melhor forma de as pessoas se tornarem crentes e efetivos é viver a sua crença, vivê-la em plenitude. E não é dizer uma coisa à segunda-feira e dizer outra coisa à terça. Depois à quarta vai dizendo, à quinta faz outra vez diferente e faz mal. Bom, isso é uma ponderação, é uma meditação que nós devemos fazer. Só assim estaremos a trazer para o nosso lar o Evangelho. Mas se toda a gente nos conhecer e souber que não é só no nosso lar que nós somos testemunhos desse Evangelho, mas que é no dia-a-dia, que é na nossa vida permanente, então as pessoas têm como dizer, ele faz, ou melhor, ele diz porque faz. Ele diz porque fazendo sente. E isso é o testemunho fiel daquilo que é a fé raciocinada e que deve ser, digamos assim, uma prática diária, uma prática constante da nossa conduta enquanto encarnados e, naturalmente, sentindo em plenitude, será aquela nossa conduta depois dos encarnados. Os espíritos não vêm só para satisfazer as curiosidades dos encarnados. Os espíritos vêm para ajudar pelo ensino, pela instrução, pela dedicação, pelo amor que destilam em relação ao seu próximo, que continua na Terra, ajudando nos momentos difíceis, incentivando nos momentos de dúvida e, enfim, colaborando ou contribuindo para o progresso da humanidade. Alguém quer pôr alguma questão? Podem pôr à vontade, senão eu até fico convencido que em 2 minutos se disse tudo o que se diz em horas, meses, anos da nossa própria vida. Bom, então vamos nos aproximar do final desse nosso Evangelho no Lar. Espero que nas vossas casas meditem um pouco a seguir, ao terminar o Evangelho, coloquem as suas dúvidas e, por que não, pô-las para a nossa redação, pôr para o Jornal Espírita, pôr para a TV Espírita, e nós procuraremos, em etapas sequenciais, dar esclarecimento a essas dúvidas. Na cadeia da fraternidade, que é o título deste programa que já leva quase 35 anos de existência, nós temos uma parte que é a irradiação pelas famílias em desalinho, pelas famílias em desequilíbrio. E é essa fase que nós vamos agora levar a cabo, a irradiação pelas famílias desestruturadas, pelas famílias em sofrimento, pelas famílias onde a violência, seja física, seja moral, continua a viver-se, onde a desilusão pelas vidas que às vezes escolheram sem quaisquer preparação, sem quaisquer reflexão, nós vamos fazer essa irradiação por esses irmãos em sofrimento. Então, vamos, neste momento, sintonizar as nossas mentes. A cadeia espalha-se por todo o país e não só, também se espalha por muitos países sem ser por Portugal, e vamos pensar que, nesta hora, todos nós devemos irmanar-nos nesse sentido, com essa intenção, e irradiar para esses irmãos em sofrimento. Vamos então, Senhor, pedir-te que as tuas falanges socorristas que todos os dias percorrem o mundo em busca da dor para levarem o consolo e a esperança, vamos pedir-te, Senhor, que tomes de nós a nossa disponibilidade, a nossa oferta, as nossas vibrações de amor e de paz, e que as tuas falanges possam conduzir, possam levar até esses lares, deixar um pouco de serenidade e de paz. Toma a nossa oferta, Senhor, que esta noite, que todas as noites, esses irmãos sintam um pouco de esperança no seu futuro, sintam que a felicidade não é deste mundo, mas que se prepara nele. Toma, Senhor, a nossa oferta e socorre a todos.
leve o amor. Onde houver ofensa, que leve o perdão. Onde houver discórdia, que leve a união. Onde houver dúvida, que leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Chegamos ao final do nosso Evangelho. Queria lembrar que a água que puseram em cima da mesa estará certamente agora fluidificada pelos nossos irmãos e podemos tomá-la no fim desta nossa reunião, deste nosso Evangelho.